Olá, galerinha linda, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de português de hoje? Ela é do caderno de atividade de aluno do 5º ano, mais PAIC, volume 1. São Pedro e Nosso Senhor. Jair contava que um dia São Pedro e Nosso Senhor desceram à terra em um domingo de aleluia para visitar o mundo. Passaram por um homem que estava cavando e plantando uma roça num terreno muito fértil. O homem se chamava Tomé. O sol estava quente, quente mesmo, e Tomé cavava um bocadinho e plantava, cavava um bocadinho e plantava. Aí, Nosso Senhor, que ia passando, perguntou a Tomé: Ó Senhor, o que está plantando aí? O homem, com muito mau humor, respondeu: Estou plantando pedra. Quando eu colher um milho, não vou vender para ninguém, somente quando eu tiver vontade. Nosso Senhor comentou: pedra se colhe. Eles seguiram em frente e logo adiante, outro homem semeava em uma beirada de terra da pior qualidade. Ele cavava e plantava, cavava e plantava. Nosso Senhor veio e pergunta: Ó Senhor, o que está plantando aí? O homem respondeu: se Deus quiser, eu estou plantando aqui uma covinha de milho. Na fé de Deus, eu vou colher muito milho. Que assim seja. Abençoa Jesus. São Pedro perguntou para Nosso Senhor: Senhor, como é que o Senhor fala uma coisa dessa? Aquele homem plantando na beira do morro, a roça dele pode dar bom milho? Nosso Senhor disse: vai dar sim, a roça dele vai dar. O homem que estava plantando na beira do morro, quando o milho nasceu, já nasceu com bonequinha. Deu espiga, nasceu a primeira folha até chegar no pendão. Ele guardou milho no paiol e muita gente que não tinha milho pedia a ele para colher um pouco e ainda assim dava para encher o paiol. O homem que plantava pedra colheu o milho com pedra dentro. Guardou no paiol e não vendeu para ninguém. Guardou para vender mais caro, porque dizia que o milho não estava com bom preço. Aí, quando ele encontrou alguém que pagasse o valor que ele queria, abria a espiga de milho e encontrava pedra. Abria outra, era pedra. O paiol dele ficou cheinho de pedra. Foi pedra mesmo. A gente conta história. Muita gente acha que é mentira. Mas essas histórias não são mentira, não. Seu Jair solta uma alta e gostosa gargalhada. Moura G. Org. Histórias Quilombolas. Coleção Caminho das Pedras, volume 3. Na página 56, na segunda questão, diz assim: após acompanhar a leitura da história, responda as questões. Você já ouviu, a professora já fez aí, né, a leitura da história. Então, vamos para a letra A da segunda, diz assim: esse texto que ouvimos é um conto popular. Você lembra o que é um conto popular? Então, você vai responder sim ou não. E se você lembra, o que é um conto popular? Na letra B, pergunta assim: a história apresenta elementos de um texto narrativo. Cenário, personagem, enredo e ponto de vista. Então, o que é que você acha? Todos esses elementos estão presentes no texto. O cenário, tem um cenário em que se passa a história, tem personagens, tem um enredo e tem um ponto de vista. Você vai responder sim ou não. Na letra C diz assim: quem é o narrador que conta essa história? Nessa história que nós acabamos de estudar, nesse conto popular aí, cujo nome é São Pedro e Nosso Senhor. Tem um narrador? Então você vai me dizer quem é o narrador dessa história. Na letra D, pergunta: vamos imaginar que o narrador é uma pessoa que conhece bem as histórias da comunidade. Em sua opinião, essa pessoa é jovem ou tem mais idade? O que é que você acha quando diz assim, que o narrador é uma pessoa que conhece bem as histórias da comunidade? Então, essa pessoa é uma pessoa jovem ou é uma pessoa que tem mais idade para conhecer as histórias da comunidade? Você acha que uma pessoa jovem pode também conhecer a história da comunidade? O que é que você acha? Na letra E, diz assim: a história fala de uma visita ao mundo. Quem foi que veio visitar o mundo, pessoal?
O que foi que esses visitantes eles encontraram? Então, você vai escrever aí quem veio visitar o mundo, no começo do texto diz, e o que eles encontraram aqui no mundo. Na letra F, pergunta qual é a diferença entre os dois homens que estavam plantando. Lembram? Vocês viram que um homem plantava numa terra muito fértil, mas disse que estava plantando pedra, enquanto que o outro estava plantando numa terra muito ruim, né? E com muita fé, ele disse que dali ia nascer milho, não é isso? Então, a professora praticamente já respondeu aí a pergunta de vocês. Na página 57, a letra G pergunta assim, o que aconteceu quando o tempo da colheita chegou? Então, quando os dois foram colher o que eles plantaram, o que foi que aconteceu? Então, você vai relatar aí na letra G o que foi que aconteceu. E na letra H, qual é a lição que a história nos traz? Então, o que é que você aprendeu com isso? Com essa história desses dois homens? Agora é sua vez. Faça o reconto oral da história para o colega em casa. Reconte-o para alguém de sua família. Então, como nós não estamos na escola, que tal você contar ou para a mamãe, ou para o papai, ou para outra pessoa da sua casa? E na parte de baixo, retomando, diz assim, estamos prontos para recontar a história? O que falta? Onde podemos melhorar? Aponte 3 aspectos que devem ser ajustados até o dia da apresentação oficial. Então, você melhoraria em que esse reconto? Porque você sabe que recontar é você ouvir uma história e você contar com as suas palavras, né? Fazendo a sua interpretação. Então, aí, o que você melhoraria nesse conto?